Boa noite. Boa noite. Eu falo que é sempre um prazer, né? A gente vem fazer palestra justamente no dia que é comemorado o Dia das Mães, né? Acho que para nós que somos mãe é um bom presente e um prazer, né? Ele estava lendo a poesia e foi a primeira poesia que eu ia marcar para trazer. Então não falei assim, acho que essa aqui eu não vou marcar. Eu estava até ali agora, falei, olha que legal, né? Como a gente é intuído. Mas eu trouxe uma e também trouxe uns mimos, que no final eu vou fazer um sorteio dos livros que eu trouxe. Mas isso é um mimo de presente para o Dia das Mães, tá bom? Então eu vou ler rapidinho, que diz assim: ser mãe. Deixei a natureza transformar-me com todas as suas leis. Tive o prazer de sentir um bebê no meu ventre. Chorei na maternidade, troquei fraldas, passei a noite acordada. Desfrutei a sensação de amamentar. Ensinei a comer, ensinei a andar. Chorei no primeiro dia da escolinha. Talvez tenha deixado algumas pessoas de lado. Talvez não tivesse tempo para dar atenção para as minhas amigas. Pode ser que me relaxei um pouco com minha aparência. Ou, quem sabe, não tive nem tempo para pensar nisso. Pode ser que deixei algum projeto pela metade. Ou talvez porque não cochilava com o meu horário familiar. Momento algum joguei nada para o alto. Na verdade, segurei com as duas mãos tudo que vai cair do céu. Porém, permiti a mão de Deus me tocar para ser uma verdadeira mãe. E mãe é isso mesmo, né? Mãe se doa, mãe se dá. Mãe até enlouquece, né? Mas mãe ama. E como ama? Quer chegar perto do amor de Deus? Tá aí, mãe. E nesta noite eu trouxe para vocês o capítulo 13, que a mão de esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Mas eu vou falar sobre o item 9 e 10, que é sobre a caridade material e caridade moral. Procurando no Aurélio, ali tem o que significa a palavra caridade. E ali diz compaixão, beneficência, benevolência. Diz ali também que amor cristão que busca o amor ao próximo sem nada receber e sem nada querer em troca. Tem o amor ágape, né? Que é o amor de Deus também. E mais, diz que não tem definição maior para a caridade do que a ação. E a pessoa e o ser que mais teve ação entre nós foi o nosso Mestre Jesus, que passou por esse planeta, por esse local onde nós estamos hoje, e trouxe o quê? Os ensinamentos do amor de Deus. As palavras que ele trouxe para todos nós, o ensinamento foi tudo sobre o amor. Esse amor que para nós é tão difícil da gente falar, da gente doar, e até de nós mesmos, para nós, esse amor. De tão difícil que é esse verdadeiro amor que é dele, Jesus puro. No Evangelho de Mateus, diz ali: fazei aos homens tudo aquilo que quereis que vos façam. Vocês já viram que quando a gente quer algo e a gente fala assim, mas será que eu mereço isso? Será que é da minha alçada merecer que eu faça uma oração para o que eu quero e de repente eu consiga? Será que eu estou merecendo o que eu peço a Deus
quando eu sento e converso com ele e falo para ele que eu preciso de tal coisa? Então, quando a gente fala assim, né, nós somos muito do aprender. Do aprender conosco mesmo, aprender para com as pessoas. E esse lado, ele se encaixa na caridade material, que é um amor, né, de fora para dentro, onde você tem que saber de que você faria para o outro uma coisa ruim, sabendo que isso pode acontecer com você também. Você daria o seu pior para alguém, sabendo que aquilo ali pode acontecer com você também? Então, quando a gente fala, né, que a gente quer o melhor para nós temos primeiramente de querer o melhor para o nosso próximo também. Porque tudo que você quer para você de bom, você também pode doar o melhor para o seu próximo. O seu pensamento, uma boa oração, né? Olhar para o outro com o olhar do amor, o olhar da caridade, né? Essa caridade que a gente o tempo todo está ali ensaiando, aprendendo, estudando, mas quando chega na hora H, a gente não consegue expressar e passar o que nós aprendemos sobre a caridade. Se alguém chega em nós e fala algo para nós que nós não gostamos, em vez da gente refletir ali e pensar, não, peraí, se ele falou isso para mim, porque algo ele viu em mim e que eu tenho que pensar antes de jogar qualquer palavra que vai fazer mal a ele. Porque se ele não merecer, essa palavra, ela vai voltar para quem? Para nós mesmos. Vai voltar para nós mesmos. O pensamento que pensa é aquele que volta. É o bumerangue. Joga e volta, né? Então nós temos que querer o melhor. Não só para nós, mas para o outro também, né? E aí eles falam da caridade, essa chamada caridade moral, que é a caridade que é muito difícil da gente fazer ela, doar ela. Que é a caridade do amor, a caridade do consolo, a caridade do abraço, a caridade do perdão, a caridade de ajudar alguém. Nós todos podemos fazer esse melhor. Todos nós. A caridade, ela engloba um monte de coisa. Mas, principalmente, ela engloba o melhor de nós. Porque nós sabemos que todos nós estamos aqui para poder evoluir, aprender, estudar. A gente bate sempre naquela tecla de estudar. Estudar, estudar, estudar. Mas eu falo que a parte da caridade seria a parte onde todos nós deveríamos passar por ela e ler devagar. Entender o que ela quer mostrar para a gente. Entender o que ela quer nos passar. Porque se você for ver bem, tudo é através da caridade, do amor do Cristo, do amor de Deus por nós. Nós ganhamos uma oportunidade muito grande de estar neste planeta. Porque nós nós imploramos para poder estar aqui. Nós pedimos para os nossos pais, para serem nossos pais. E eles, por amor, eles aceitaram ser. Tem aqueles que os pais que não aceitam, né? Mas de qualquer forma, a espiritualidade sempre dá um jeitinho para que isso aconteça. Então, os nossos pais nos aceitam. Aí nós vamos atrás dos nossos irmãos, dos nossos avós, dos nossos parentes, que vão aceitando vir conosco, principalmente os nossos amigos. E nessa escalada também, por que não, as pessoas que têm um certo desentendimento conosco? Que são essas pessoas mais difíceis que nós temos que conviver com elas. Eu falo que a caridade maior é o que nós achamos dentro do nosso lar. Dentro do nosso lar tem todos os tipos de pessoas diferentes ali. Os nossos pais são diferentes de nós, mesmo que nós parecemos com eles. Os nossos avós são diferentes, os nossos irmãos são todos diferentes. É uma questão de você saber, de sobrevivência dentro de uma casa, onde você sabe que onde você mais aprende essa parte da caridade, do amor, é com essas pessoas. Porque a gente, às vezes, acha que somente nós somos diferentes dentro do lar.
Será que naquele momento nós já chegamos a pensar que as pessoas mais difíceis daquele lar somos nós? Não são aquelas pessoas que estão ali, que somos nós que temos que aprender com elas? Esse amor que às vezes elas querem passar para nós e a gente não consegue enxergar. Quantos de nós nos achamos assim que eu não pertenço àquela casa, eu não pertenço àquela família. A família do meu amigo é melhor do que a minha família que eu tenho. Na realidade, somos todos iguais, porque se você for morar na casa do amigo, você vai ver que a casa do seu amigo é igual à sua. Porque você vai viver lá. Você vai conviver com aquelas pessoas. E aí você vai ver que quão é difícil também olhar para aquelas pessoas e saber entender elas. Saber compreender o que elas têm a fazer. E cada um de nós tem uma missão nesse planeta, né? A realidade é essa. Cada um de nós. Mas cada um veio com uma missão diferente. Mas a missão maior é essa missão da caridade moral. Porque a caridade material, ela é muito fácil. A gente olha para o outro e a gente quer ajudar. Nós vamos lá ajudar o outro. Nós vamos ver, para poder não olhar a nossa, a gente vai lá, a gente dá o arroz, dá o feijão, a gente vai lá, ajeita a casa deles, fala da casa deles. Essa caridade material, ela é muito fácil para nós. A gente dá roupa, a gente doa, né? Aí quando a gente se volta para a caridade moral a nós, aí fica difícil. Porque é onde você tem realmente, você tem que aprender tudo. Principalmente a convivência com pessoas, às vezes, que você não gosta. Aí você briga. Mas a gente não reflete em casa de que, peraí, se eu estou estudando e se eu sei que aqui todo mundo aqui é diferente um do outro, então vamos então sentar e conversar, colocar os pingos nos is e vamos nos dar certo. Um para com o outro. Porque a caridade é isso, né? Doar ao outro sem esperar nada em troca. Sem você esperar que o outro vai ser melhor com você. Mas você pode fazer a diferença. Sempre. Você pode ser o diferente da casa. Você está ali, às vezes, para isso. E a gente, às vezes, fica procurando assim, meu Deus, mas o que eu estou fazendo aqui que eu não estou sabendo? Talvez você veio para poder ajudar a sua mãe, ajudar o seu pai a se melhorar. Porque se você se sente tão elevado, com energia tão boa, então doa ela, doa. Por quê? Para você, vai ser praticamente a sua evolução. Você vai ficar melhor do que quando você veio. Não é? Aí, olha lá, a caridade que eu estava falando agora, né? No Livro dos Espíritos, da questão 886, Kardec pergunta aos espíritos: como entendia Jesus qual o verdadeiro sentido da caridade? E ele lá diz que é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Quem consegue perdoar aqui tão fácil alguém? Uma ofensa que uma pessoa que você às vezes gosta mais do que tudo e te ofendeu. Quem aqui consegue viver com a imperfeição da outra pessoa que convive com você? Quem consegue ser benevolente? Olhar com o olho do amor, o olhar da compaixão, o olhar do bem-querer. Gostar de quem gosta de nós é muito fácil, gente. É muito fácil. Aí eu amo aquela pessoa, eu quero ficar perto dela. Mas vai conviver com uma pessoa difícil. Até mesmo os nossos filhos são difíceis conosco. Aí dá vontade de chorar, né? Porque o filho vem com aquela coisa para você e você acha que você não mereceu. Mas até os nossos filhos, se a gente for ver através dos estudos da doutrina, eles são seres, são espíritos.
às vezes que nem gostava de nós numa outra vida, que fez coisa para nós, ou nós mesmos fizemos para eles, e que nós estamos aqui hoje juntos, para quê? Para dar certo. Olhar com o olhar do amor, olhar com o olhar da compaixão, da sabedoria, porque Jesus olhava todo mundo com um olhar de sabedoria e de amor, né? Eu falo assim que em nenhuma parte do Evangelho, nem da Bíblia, de nenhum livro eu vi ele se movendo contra alguém, ou brigando, ou xingando. E nós fazemos tudo isso, né? Todos nós fazemos. Nós somos imperfeitos. Eu costumo dizer assim, até quando vai essa nossa imperfeição? E nós ficar o tempo todo repetindo, eu sou imperfeito, eu sou imperfeito. Nós temos que começar a dizer que nós somos sim imperfeitos, mas à procura de uma perfeição, da perfeição do Cristo. Porque se ele veio para cá para mostrar esse amor, para ensinar esse amor para todos nós, por que a gente não consegue pegar esse amor, colocar dentro do nosso coração e tratar bem as pessoas que estão à nossa volta, seja ela quem for, boa, ruim, mas principalmente as ruins, né, gente? Porque às vezes a gente olha para o outro e enxerga uma coisa ruim, mas será que essa ruindade já não está na gente primeiro também? Quantas vezes eu já me peguei nisso, de ficar e olhar para dentro de mim e falar, mas espera um pouquinho, eu tô falando isso da pessoa, mas se eu estou falando, eu já li em algum lugar, eu também sou. E até pior, por quê? Porque eu vi, me pegou aqui, ó, e se doeu lá dentro, é porque já está realmente em mim. Então eu tenho que realmente pensar e ver onde é que eu estou errando para poder ajeitar isso com essa pessoa. E isso é uma prática da caridade. A gente fala, a gente lê, a gente estuda. Mas cadê a prática da caridade? A prática está aí. É o que nós podemos fazer na diferença para com os nossos irmãos todos. Porque se todos nós somos irmãos, então nós podemos sim enxergar essa coisa boa. Para quê? Para que a gente evolua, gente. Evoluir tem um preço. E nós temos que perdoar, principalmente, não só aos nossos amigos e os nossos inimigos, mas principalmente a nós mesmos. O primeiro perdão a quem nós devemos de dar é a nós, porque nós não aceitamos a vida que nós temos. Nós não aceitamos o que nós deixamos marcadinho lá, que nós íamos passar aqui. Teve o esquecimento, com certeza, graças a Deus. Mas o esquecimento veio para que a gente evoluísse também. A gente não precisa saber o que foi feito lá atrás. Somente o que nós podemos fazer daqui para frente. E esse daqui para frente tem um custo. E esse custo, gente, só é amar. Olha que fácil. Amar. É somente isso. Mais nada. E esse amar, ele é tão difícil. É tão difícil, porque às vezes a pessoa fala assim, não vou nem sair de casa, é para não ir brigar lá fora. Está se prejudicando. Porque o certo é você ir, brigar e se ajeitar com a pessoa. Às vezes é só o que falta, né? Então, perdoar, saber perdoar, auxiliar no desenvolvimento das nossas virtudes, das nossas estadias no planeta Terra, pois estamos vivendo no meio de espíritos evoluídos e menos evoluídos. Aprendizado e estudo. Às vezes a gente pensa assim, mas será que só tem espírito de baixo grau aqui? Não tem. Nós convivemos e vivemos com espíritos evoluídos, que chega até nós, às vezes, do nosso lado, e até nos fala coisas que às vezes a pessoa nem sabe. E é mandado ali para poder dar uma mão para a gente, uma orientação. Quantos de nós aceitam essa orientação? A gente às vezes fala assim, lá vem já, se meter na minha vida. O que está pensando? A gente vai logo por esse lado. A gente não pensa assim, poxa, que legal.
Você veio, é dessa resposta que eu estava precisando para poder resolver uma coisa. A gente acha que Deus não está de olho em todos nós, né? Na nossa vida, no que nós fazemos, do que nós precisamos. Ele está constantemente ali, olhando a todos nós. E no momento que a gente merece, pelo trabalho que nós fazemos aqui diferente, Ele nos dá o presente para nós. Ele nos presenteia. Jesus já é um presente. Imagine Deus na nossa vida, na nossa casa, nos nossos problemas que nós temos que resolver. Porque às vezes a gente acha que os problemas não são solucionáveis, né? Todos são. Todos têm solução. É que a gente tem que ter aquela chamadinha paciência. Vou esperar um pouquinho para poder ver o que eu estou fazendo vai fazer efeito. E que Deus vai estar vendo e que eu vou, na hora, no momento certo, eu vou conseguir resolver tudo o que eu preciso. Às vezes é fácil, porque você tem aquela bondade para com o próximo. Você é paciente para com o próximo. Então é isso que precisa. Que nós tenhamos um olhar paciente, benevolente, de compaixão para com todas as pessoas que chegam até nós. E não viremos as costas para essas pessoas. Porque quantos dos nossos irmãos precisam dessa caridade nossa? De um falar, de um conversar, de um diálogo, de um abraço. Quantos de nós? E às vezes as pessoas se sentem sozinhas. Sozinhas. Vivem na solidão, porque tem medo de falar qualquer coisa para o outro, e o outro vai sair espalhando para Deus todo mundo. Perdeu-se a confiança. E a confiança, gente, é uma coisa que nós temos que guardar para nós. Porque a amizade, a maior qualidade também da amizade, ela começa a partir de nós. Do que nós somos amigos para os nossos amigos. Do que nós somos amigos para os nossos filhos. Que está complicado hoje ser amigo de filho. Não se entende mais as crianças. Não se está conseguindo educar. Por quê? Aí a gente culpa a rede social. A gente culpa a rua, os amigos. Mas será que não somos nós que estamos errando? Será que nós estamos deixando de ter tempo para dar o tempo para educar os nossos filhos? Eu falo que benditos são os tempos nossos, que nós tivemos as nossas mães junto de nós, e os nossos pais trabalhando, e as nossas mães eram nossas professoras, eram nossa mãe, nossa amiga, nossa companheira, era tudo. Porque a gente não escondia nada delas. E hoje se esconde tudo. É mais fácil um filho confiar numa pessoa que não é nada dele do que na própria pessoa dentro de casa. Porque a única coisa que eles falam pra gente, meu pai e minha mãe não tem tempo para mim. Né? Isso às vezes machuca uma criança, que a gente sabe que não é criança, né, gente? É um espírito adulto que precisa de ajuda. De ajuda. E nós estamos negligenciando isso. Então nós temos que pensar realmente onde que essa caridade pode se encaixar em nós, junto com as pessoas que convivem conosco. Porque nós estamos ficando muito dono de si só. Só eu. Mas ninguém, nós não vemos ninguém, só eu. E isso é uma verdade. Eu dou aula de evangelização para crianças de 7 a 10 anos. A confiança que eles têm em nós é uma confiança que eles têm mais em nós do que nos próprios pais. Eles se soltam mais. Então a gente trabalha junto, em equipe conosco, as crianças e os pais. Por quê? É para eles verem que os pais estão presentes. Eu exijo muito isso mesmo. Eu exijo porque quando eu fiz a minha catequese, os meus pais eles estavam sempre presentes. E era isso que eu gostava. De vê-los ali, presentes junto comigo. Em tudo que eu fizesse. E hoje as crianças, eles não têm os pais. Eles têm a cabeça baixa, no celular, conversando não sei com quem. Né? Então nós temos que rever tudo isso, né? Para poder não ter que passar mais tarde
por uma coisa ruim e que a gente vai brigar só dentro de casa com eles. Eles vão crescendo. Aí você fala, mas eu sou mais sua amiga do que o seu amigo lá fora. Ele falou, agora que você é mais minha amiga? Ele está errado? Ela está errada? É uma questão de conversar de pequeno, né? Então, nós temos que fazer as coisas para o nosso próximo sem cobrar nada. Caminhar com Jesus em seu trabalho de amor requer muita responsabilidade, disciplina nos pensamentos, bons sentimentos. A caridade começa quando paramos de pensar somente em nós e passamos a pensar também no outro. Porque não é só nós, não é só para nós. E realmente, o que Jesus veio fazer aqui, gente, vocês sabem, ele não tinha igreja, ele não tinha centro, uma casa de centro, ele simplesmente, eu falo que ele catou a chinelinha dele, e a veste dele, e a bolsinha dele, e saiu por aí, praticando a caridade, praticando o amor. Ele curou? Curou. Ele rezou? Rezou. Mas ele passava, por onde ele passava, ele vinha rebanhando, né? A gente não consegue fazer isso hoje dentro de uma casa espírita. Arrebanhar os filhos de Deus, trazer eles para cá, para poder escutar a palavra de Deus. Escutar as boas palavras do Evangelho. Nós não conseguimos. Eu estava vindo hoje com o rapaz conversando, e eu falei para ele o seguinte, que as pessoas, elas vêm sim para o centro, vai para as igrejas, mas quando toca na chamada intimidade, dentro, a evolução nossa, a gente corre. Porque o que a gente encontra dentro de nós mesmos assusta. O autoconhecimento, né? Assusta. Porque nós somos, dentro de nós somos tão assim, podres de pensamento, de sentimento. Às vezes ficamos doentes. Por quê? Por nós mesmos. Porque se você... Eu costumo dizer assim, quando você acordar todo dia de manhã, fale 10 palavras boas para você. Vai lá no espelho. Fale 10 palavras boas para você. E fale que aquele dia ali vai ser o melhor dia da sua vida. Porque nós vivemos um dia após o outro. E a gente sempre que tem que ter esse dia como o último dia. E dizer para nós mesmos, hoje eu vou dar o meu melhor. O que Jesus faria se estivesse aqui neste momento? Ele iria para a rua, ele iria lá falar coisas boas, ia abraçar, ele ia consolar, ele ia ajudar. Ele ia fazer isso. E hoje, nós estamos fazendo a caridade, gente, material, achando que é a caridade moral. E não é. Porque a caridade material, ela nos ajuda e muito. É importantíssima na nossa vida. Porque é aí que a gente começa. Mas quando nós vamos para a caridade moral, isso pega a gente. Isso pega. Sabe por quê? Porque nós também somos pessoas que precisam. Nós também somos. Aí você fala assim, mas eu vou consolar aquela pessoa, mas também está precisando. Mas aí você já percebeu que quando você vai consolar, você melhora também? Porque o que você falou de dentro de você, ajudou tanto aquela pessoa como você também. Olha a caridade moral. Olha como é que é fácil você doar aquilo de bom que você tem dentro de você para uma pessoa que precisa e você falar assim, mas não é que eu melhorei mesmo? Que bênção. A gente fala assim, né? Que bênção. Melhorei. A dor de cabeça melhora, o estômago melhora, a dor na perna melhora, a ansiedade melhora. Nós somos muito ansiosos, né? Então, nós temos que pensar em nós, gente. Mas pensar também no melhor de nós para o próximo também. Porque se você pensa, a gente evolui todo mundo junto. Nós viramos um planeta do bem. Do bem. Já perceberam isso? Quando você deseja o bem para você, você deseja o bem para o outro também. Sorri junto. Sorri junto. Abraça junto. Já se receberam aquele abraço que abraça? Tem aquele abraço que abraça, né? Parece que você não quer largar nunca. Que delícia que é.
Esses abraços são consoladores. Eu costumo dizer que esse abraço é duplo. Um é seu, outro é de Deus. Esse abraço que abraça. Um é seu e o outro é de Deus. Percebam para você ver. Quando você se sente abraçado. É uma beleza. E Madre Teresa de Calcutá, ela foi essa mulher, né? Foi essa mulher que trabalhou, foi por aí, fez caridade. Espírito de luz. Chico Xavier, espírito de luz. Tem um monte de espírito aí de primeiro escalão, né? Que nem dizer, espírito bom. Quantas encarnações eles vieram para cá, não sei. Mas que eles ficaram bom, eles ficaram. Então, gente, existe sim. Existe o espírito bom, o espírito de luz. E que nós estamos querendo ser que tipo de espírito? Aqui. Se a gente acha que nós estamos desse tamanhinho, né? Nós somos, né? Nós temos que evoluir um pouquinho mais. Então vamos fazer a diferença. Olhar para tudo. A natureza, o homem, a criança, o velho, o novo. Olhar para tudo. Cuidar do planeta. A gente tudo espera e nada faz. A gente não tem vontade e não tem ação na vida. Nós temos que ter vontade de querer fazer as coisas para as coisas dar certo. Não esperar que o outro faça, mas a gente fazer. A gente fazer. A gente fala, eu estou tão cansado. Deixa a canseira, que uma hora você descansa. Eu falo assim que a gente vai trabalhando, quando desencarnar, descansa um pouquinho só. Que você vai dormir, um pouquinho só. Aí depois você acorda para trabalhar de novo. Porque nós somos eternos, né? Então, vamos trabalhar. É um meio de despertar a solidariedade para quem frequenta e para aqueles que têm a necessidade de aprender o caminho da verdade e da vida, doando bom sentimento. É que nem eu gosto de dizer que a gente tem que seguir Jesus. Quer seguir alguém? Segue Jesus, gente. Pega o Evangelho segundo o Espiritismo, pega a Bíblia e leia. Vocês vão ver quanto trabalho esse homem fez. E nós não estamos nem um quinto, nem um nada desse que ele fez. Nós precisamos fazer. Nós temos que sair da zona de conforto e fazer. Eu falo assim, bendita rede social quando é bem usada. Porque nós chegamos dentro das casas das pessoas e nós levamos a palavra até ela. Que era uma coisa difícil antes, né? Era muito difícil. Hoje, todo tipo de religião te assiste em todo lugar. Não precisa dizer qual que é a religião. Porque para nós, a maior religião é Deus. Tendo Ele dentro do seu lar, dentro de você, dentro de qualquer lugar que você for, essa é a maior religião que nós temos. Nós precisamos ter, sim, os templos, as casas, para a gente vir hoje. Porque tudo mudou, né? Tudo mudou. Mas o que não mudou foi o amor de Deus. As palavras do Evangelho não mudou. As pessoas, às vezes, fogem até do Evangelho no lar. Não faz. Evangelho no lar é uma caridade ótima. Para as casas, para as famílias. Às vezes a gente fala assim, mas o Evangelho, o meu amigo vai vir em casa, põe sentado na cadeira. Eu coloco. Quer vir aqui em casa, pode vir, mas tem Evangelho tal hora. E coloca sentado. Às vezes não está vindo por acaso. Hoje mesmo uma pessoa pediu para mim, manda o link do Evangelho de domingo, eu quero participar, eu estou precisando. Será que eu posso participar? Eu falei, com certeza. Domingo está lá o link para você. Nós não levamos só nós para isso, para o bem de Deus. Nós levamos todas as pessoas que querem participar. E é isso que nós temos que fazer. Olhar para o nosso irmão e convidá-lo, sim, quando eles quiserem, porque aquele irmão que está pedindo para ser convidado, convide. Venha. Vai lá. Você não tem necessidade de você não ser espírita, mas vai lá conhecer a casa lá para você ver como é que é o nosso Evangelho. Olha que beleza. Que perfeição. Não é? Eu vou passar isso aqui. Isso aqui foi um trabalho que eu fiz. E ela transforma, né? A transformação íntima. Nossa transformação íntima exige de nós renúncia e esforço. Nós temos que renunciar, gente, essas coisas materiais que não fazem nada de bom pra gente. Às vezes a gente quer ter. Nós temos que ser.
ao invés de ter. Ser alguém na vida de alguém, ser amigo, ser aquela pessoa que ajuda, que auxilia, ser aquela pessoa que te abraça, fazer os nossos esforços. Quando entendemos, estaremos vivendo em um planeta bem melhor, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem o amor eu nada seria. Eu vi uma historinha assim, ó. Deixa eu ver se eu lembro. Diz que o peixe está no rio. Só que o solo, a árvore está na terra. A água, o peixe sem a água, ele morre. A árvore sem a terra, ela morre. A água sem o peixe, ela continua. E a terra sem a árvore, ela também continua. Então, nós deveríamos pensar o seguinte: quem somos nós sem Deus? O que você seria sem Deus? Que tipo de vida você teria sem Deus? Nós estamos vendo hoje aí muitas pessoas que não procuram, estão se esquecendo de Deus. E o que está acontecendo com elas? Muitos de nós ainda estão ali para poder amparar, para ficar em cima dizendo. Ontem, uma pessoa colocou para mim que ia se suicidar. E nem me conhecia. Eu simplesmente só conversei com ela. Eu fiz o que me foi intuído. Eu falo que a espiritualidade, quando trabalha com a gente, não tem coisa melhor, é coisa de Deus. Eu fui intuída. Graças a Deus. E eu agradeço por esse trabalho. Porque cada trabalho que a gente faz, que a gente não foge dele, olha a evolução. Mas sem esperar que eu fiz, então o que eu vou receber? Não. Eu fiz. Mas eu fiz com Deus. E é isso que precisa. O amor, ele é bondoso. O amor não é invejoso. O amor, ele não se vangloria. O amor não maltrata. O amor não se irrita. O amor não guarda rancor. O amor, ele não se alega com injustiça, e sim com a verdade. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E é o que nós deveríamos de pensar sempre. Que tudo que acontece conosco não é nada por acaso. Nós vamos caçar as coisas ruins para nós. Vamos então, já que o ruim vem, vamos pegar esse copo, aqui um copo com água. Costumo dizer assim, ó. Quando você vai pensar alguma coisa de ruim, pega um copo com água. Tome e vai falando palavras boas. Vai falando sentimentos bons. Que dentro de você, o que é ruim vai sair para fora. Vai ficar o que é limpo e o que é bom. Só depende de você. Não depende de ninguém mais. Tudo depende de nós nessa vida. A minha vida não depende de você, não depende de você. Depende de mim. A sua vida não depende de mim, depende de você. Tudo em nós depende de nós. Simplesmente assim. Vamos pensar nisso. Perguntaram a Chico Xavier se ele se arrependia de algo na vida que ele não fez. E ele respondeu: eu queria ter amado muito mais. Quando eu falo isso, eu choro. Porque a gente nega amor. A gente guarda amor. E nós não estamos aqui para guardar amor e nem renegar amor. Nós estamos para doar, para nos encher de amor. Encher esse copo de água e colocar amor ali dentro e tomar todos os dias, em pequenas doses. Porque Chico aprendeu a ser amor. Ele aprendeu, em época de mães, a saudar tanto amor para tantas mães com carta, com mensagem de filhos. Quantas e quantas
Esse homem, esse ser veio para cá com essa missão. E a vida que ele teve junto com a madrinha dele, para não deixar com que ela quebrasse o braço dele, fizesse nada para que ele fizesse esse trabalho de amor. Esse trabalho de missão, ele fez vangloriosamente bem. Com certeza, onde ele está hoje, está no céu. No céu da luz de Deus. E nós? Quando nós vamos mudar nosso pensamento e não vamos ficar só escutando, mas sim colocando em prática tudo que a gente faz, tudo que nós precisamos, tudo que nós lemos, colocar em prática. Aqui passa, né? Eu vou colocar só um, tá? Então, para terminar, gente, Divaldo. Onde que eu coloco a setinha? Ah, eu não acredito. Não tem como colocar. Como é que eu faço? Não, encosta aí no microfone. Peraí. Onde que põe aqui? Aí. Pode ir. É aqui, ó. Pode apertar. Peraí. Aí. Não, aqui eu acho que vai para lá. É. Acho que deve ser onde... Ele não vai ter. Não tá aqui com no áudio. meio? Não tá com áudio. Peraí. Não tá. Ele não tá com caixa. Volta aqui no slide. Não tem caixinha. Não. Ai, não acredito. Deixa Tô muito. eu independência na aula pra você. Ele não tem caixinha. Ah. Todos nós, quando renascemos, quando nos reencarnamos, Deixa eu ver. ouvimos uma voz, Não dá para escutar? que é a última mensagem que nos chega do além. Tu nasces, renasces com um objetivo: servir. Não te canses de servir. Não importa se és o mensageiro da plenitude ou se és o gari que limpa a rua por onde teus pés passaram. O importante é que sirvas. Quem não vive para servir ainda não aprendeu a viver. Então, quem não aprendeu a servir, ainda não aprendeu a viver. Vamos viver. Viver o Evangelho. Ele não está aí de graça para nós. Foi escrito para que a gente leia, releia, estude e aprenda. E pratique o Evangelho. Mas não é para o outro, é para nós. Quando você aprender as palavras do Evangelho que está ali, você vai poder levar esse Evangelho através das suas palavras para onde você quiser. E não deixe de levar, não deixe de falar. Fale, porque quem está esperando você chegar do lado, ensinar e passar esse ensinamento, Deus manda. E confia em nós. Nós não somos espíritas por acaso. Me perdoe dizer. Se nós chegamos aqui, é porque todos nós temos uma missão na vida. E essa missão ela não é pouca. Levar o Evangelho é uma questão de responsabilidade, disciplina, respeito para com Deus. Você quer dar um presente para Deus? Respeite. Leve as palavras dele aos filhos dele que estão perdidos por aí. Vamos arrebanhar esses filhos. Vamos trazer esses filhos para perto de nós. E através dos nossos exemplos, do que nós fomos, do que nós somos e do que praticamos. Eu quero agradecer a todos vocês pelo convite. Eu sei que agora tem a apresentação das crianças. Maravilha!
E mães, parabéns. Porque esse amor que vocês dedicam aos filhos de vocês, que seja eterno. Ame, mesmo que por um segundo eles nos façam mal, assim, pelas pequenas palavras, às vezes, que eles nos dizem. Mas nós temos que pegar essas palavras e transformá-las em amor. Porque eles são também crianças imperfeitas, espíritos imperfeitos. E nós ganhamos esse presente de Deus para poder ser a mãe dessas crianças. E ser mãe, eu sei que não é fácil. O meu está com 24 anos de idade hoje, casado, e não foi fácil educar. Mas presente melhor não há. Filhos, porque por mais maiores e grandes que nós somos, nós também fomos filhos. E bons filhos. Muito obrigado.